Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um programa Cuidando de Quem Cuida, profissional da saúde. Eu sou a doutora Mirela Barreto e aqui, neste canal, neste ambiente, eu ensino profissionais de saúde a ter equilíbrio na profissão e em todas as áreas da sua vida. E o que nós vamos falar hoje? Qual será o tema deste vídeo, desta aula de hoje? Fique atenta, fique ligado, porque eu vou falar sobre as ferramentas para você ter equilíbrio entre a profissão e todas as áreas da sua vida. Vamos lá compartilhar a tela? Vamos então compartilhar a tela. Olha só, nós vamos falar sobre ferramentas aliadas para você ter o seu equilíbrio profissional em todas as áreas da sua vida. Como assim, Mirela? Você vai me dar ferramentas? Você vai falar que eu tenho ferramentas, eu tenho coisas poderosas que vai ajudar a eu ter o equilíbrio profissional e em todas as áreas da minha vida? Que tipo de ferramentas são essas? Será que eu vou falar para você sobre essas ferramentas que estão aí na foto? Um alicate? Será que são ferramentas, uma furadeira, uma broca? É esse tipo de ferramenta? Será que será uma caneta? É através de uma caneta que eu vou ter um equilíbrio profissional? Será que é uma ferramenta física? É algo palpável? É sobre esse tipo de ferramenta que eu vou estar trazendo para você? Você já parou para pensar que tipo de ferramenta você vai poder ter em suas mãos para ter um equilíbrio profissional e em todas as áreas da sua vida? Que tipo de ferramenta é essa? Bom, vamos para mais um compartilhamento. Opa, aqui. Olha só. Mas a gente é profissional da saúde e nem a todas as ferramentas são aquelas que eu mostrei no slide anterior, não é mesmo? Aquelas ferramentas não faz parte do nosso dia a dia. Então, essa ferramenta que eu vou trazer para você, será que é um esteto? Será que é um programa no computador, no Note, para poder acelerar seu processo de trabalho e assim ter equilíbrio no seu trabalho e em todas as áreas da sua vida? Será que é sobre isso que eu vou trazer para você? Porque ferramentas, gente, são ferramentas que nós temos que ter dentro do nosso bolso para que tenhamos mais produtividade, para que sejamos mais felizes, porque as ferramentas aceleram os nossos processos, aceleram as nossas vidas, não é mesmo? Por exemplo, como é que nós vamos limpar uma casa se a gente não tem a ferramenta vassoura? Não tem como. Como que nós vamos escovar os dentes se a gente não tem a ferramenta escova de dente? Então, ferramentas são essenciais para que tenhamos um aumento na nossa produtividade. E neste caso que eu venho trazer aqui para você, para que tenhamos equilíbrio no nosso profissional e em todas as áreas da nossa vida. Bom, mas eu quero dizer que a ferramenta que eu vou trazer para você não é sobre estetoscópio, não é sobre um note ou um programa de computador. Bom, então, Mirela, você quer dizer que uma ferramenta que você vai trazer aqui para trazer equilíbrio profissional em todas as áreas da minha vida é um equipamento? Será que é sobre o equipamento? Será um ultrassom na área da saúde? Algo diferente ou algo simples? Né? Por exemplo, um equipamento de uma nutricionista, adipômetro, para medir a gordura do seu paciente, para medir as pregas, né? E assim vai fazer a porcentagem de quanto de gordura aquele paciente tem. A fono, ela vai ter uma ferramenta que são os diapasão, né? Para emitir o som, ou vai fazer um teste da audição, ela vai ter seus aparelhos. É esse tipo de ferramenta que você vai trazer aqui para mim, Mirela? Não, gente. Não se trata de equipamentos, não se trata de aparelhos, nenhum tipo dessas ferramentas que nós já usamos no nosso dia a dia e que nos auxiliam muito no diagnóstico. Não é esse tipo de ferramenta
que eu vou trazer aqui para você. A ferramenta que eu trago é sobre pessoas. São relacionamentos entre as pessoas. Quais são as ferramentas nos relacionamentos interpessoais que eu posso ter no meu bolso, na minha mente, para aumentar a minha relação no trabalho e a minha relação na minha casa, isto é, quando eu aumento a minha relação interpessoal de uma maneira mais saudável, eu tenho um equilíbrio no meu profissional e em todas as áreas da vida. Quando eu tenho este relacionamento adequado, esta conectividade com as pessoas, então a minha ferramenta são ações que eu vou ter com as pessoas. São conhecimentos que nós temos e precisamos aplicar na relação interpessoal, tanto no nosso trabalho quanto dentro de casa, nos nossos relacionamentos. E também tem uma casa muito mais importante que precisamos ter essas ferramentas. Qual é a casa, Miriam? É a nossa casa. O seu eu interior também merece essas ferramentas que eu vou trazer aqui para você. Porque quando eu sei usar essas ferramentas comigo, eu sei usar essas ferramentas com qualquer outra pessoa. Então, essa relação entre as pessoas e essa relação, essa conectividade interna com o eu. É sobre essas ferramentas que eu vou trazer aqui para você. Vamos para mais um slide. Olha só, primeira ferramenta maravilhosa é a empatia. O que é a empatia? A empatia é essa conexão. Olha só que essa foto nos mostra. Essa pessoa, ela está conectada com quem ela está cuidando. Ela está interessada, ela está toda ouvido para esta pessoa que ela está cuidando. Então, quando eu tenho empatia, quando eu me importo com o outro, quando eu me coloco no lugar do outro, eu tenho esta ferramenta que eu chamo de empatia. Quando eu me interesso, quando eu estou atenta, porque o que acontece? Muitas pessoas reclamam que vão ao profissional da saúde e esse profissional nem olha. Muitas vezes a gente escuta aquela frase assim: nossa, mas fulano nem olhou para mim. Apenas escreveu no papel, fez uma receita e pronto, eu fui embora, mas o profissional nem olhou para mim. Ora, se você quer ter equilíbrio no seu profissional e em todas as áreas da sua vida, comece a exercer esta ferramenta poderosa que é a empatia. Empatia é esta conexão, é o se importar com o outro, é ser ouvido para o outro. Como assim ser ouvido? Imagina que você é um grande ouvido e você está ouvindo o outro dizendo. E, claro, você precisa dar o feedback do que você está ouvindo. A comunicação deve ser assertiva. Quando o outro fala, você escuta e você pergunta: é isso mesmo que você me disse? Porque as pessoas, elas têm dificuldade de ouvir o que elas mesmas estão falando. Quantas vezes nós falamos frases repetitivas no dia a dia, frases que nós estamos tão habituados a falar no automático, mas nós não prestamos atenção no que realmente estamos falando para nós mesmos. Eu vou trazer um exemplo aqui do meu filho. Meu filho, ultimamente, fase de adolescência, é uma fase complexa. Todos nós passamos por isso, não é mesmo? E todos nós nessa fase temos um quê? Então ele dizia assim: essa escola tá chata, eu estou com dificuldade de ter relacionamentos, de conhecer pessoas, de ter amigos. As pessoas são chatas. Todo mundo é chato.
Ah, todo mundo da minha sala de aula é chato. Gente, olha só essa frase que eu chamei a atenção para ele. E quantos de nós não estamos falando essa frase sobre o nosso trabalho? Ai, lá no meu trabalho todo mundo é chato, ou vou usar esse termo chato que ele usou, ou todo mundo é intransigente. Ai, lá no meu trabalho todo mundo não presta atenção em nada. Opa, vamos prestar atenção num fato. Quando eu digo todo mundo do meu trabalho, todo mundo da minha escola, eu sou parte do todo. Por quê? O ambiente de qual eu estou falando, eu faço parte. Olha só que loucura isso. Quando eu imito uma frase, todo mundo do meu ambiente X é tal coisa, daquele ambiente em que eu participo, o meu cérebro entende, você também é parte do todo. Então você é a mesma coisa que você está falando dos outros. Onde é que está a empatia aí? Eu não estou ouvindo o outro, eu estou ouvindo, querendo falar só de mim mesmo. E aí, além de falar de mim mesmo, falando do outro, estou falando de mim mesmo, estou emitindo uma frase negativa sobre mim mesma, sobre eu mesma, né? A língua portuguesa aí pegou. Sobre eu mesma. Então, empatia é isso, é você se importar com o outro, você ser ouvido, dar o feedback sobre o que aquela pessoa está falando. E aí, ter empatia com você mesmo, o quanto você está sendo empático, empática com você mesmo. Qual é a sua parte de empatia com você mesmo? O quanto você está se achando chato? O quanto de você está se achando irritado? Tem uma frase que as pessoas falam assim: nem eu tô me aguentando hoje. O que você está dizendo? Nem você está se aguentando hoje? Como é que você quer que outra pessoa te suporte? Como é que você quer ter equilíbrio no seu profissional em todas as áreas da sua vida se você nem está se aguentando? Quem é que vai conseguir te aguentar? Então está faltando, está tendo ausência de empatia nesta frase que você está emitindo para o universo. O universo da onde você trabalha, o universo da sua casa. Não é mesmo? Porque aí, se você nem você se aguenta, ninguém é obrigado a lhe aguentar. Automaticamente você vai ter consequências com isso. Olha só, uma família conectada, uma família com empatia, é uma família que essa foto tá um abraço, né, entre um casal e duas crianças, mas quando você se sente com empatia na sua família, você chega na sua casa com prazer de chegar em casa. Você não leva fardo para sua casa, você não chega dizendo, ai, eu já tenho que cuidar das coisas, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que ajeitar o jantar, eu tenho que colocar a roupa para poder lavar, eu tenho que deixar o café da manhã pronto para amanhã, o lanche da escola. Quando você tem empatia, você faz as coisas. Pode estar cansado ou cansada, mas você faz com prazer. Quando você tem empatia, você tem conectividade, você não traz fardo, você se sente feliz. Você pode dividir as tarefas com outra pessoa. Ah, mas meus filhos são pequenininhos, eu não tenho quem me ajuda. É uma fase. Pense que é apenas uma fase, isso não vai ser para o resto da vida. Seu filho vão crescer e eu tenho certeza, você vai sentir falta disso. Eu já passei por isso, de não ter ninguém, não ter ajudante e ter que fazer todas as coisas dentro de casa. E me dava prazer, porque era para os meus filhos. E isso me dava uma grande empatia por eles. E desta maneira eu não sentia fardo na realização das minhas tarefas. O quanto eu sou empática com quem é da minha família. Você já parou para pensar o quanto você discute com alguém da família? Porque a casa nossa
é o maior laboratório das nossas emoções. As nossas emoções, como nós vamos lidar com elas, como nós lidamos com as nossas frustrações, é no nosso lar onde os maiores aprendizados, as maiores ações acontecem. E se eu começo a trabalhar esta ferramenta poderosa dentro da minha família, que é a empatia, é claro, eu vou ter mais equilíbrio nos meus relacionamentos. Se eu tenho equilíbrio nos meus relacionamentos, eu vou ter equilíbrio na minha profissão, em todas as áreas da vida, porque uma é reflexo da outra. Nós não conseguimos carregar a máscara por muito tempo de ser uma pessoa no trabalho e ser uma pessoa no nosso domicílio, na nossa casa, no nosso lar. Não tem como sustentar a máscara da mentira por muito tempo. Então, vou trazer aqui um significado de empatia para você. Empatia é derivada do grego empatheia, que significa paixão. Então, este significado de empatia é o amor, é a paixão que você traz pelo outro. A capacidade de se identificar mutuamente com alguém, de se colocar no lugar de outra pessoa para tentar compreendê-la em sua essência. É literalmente se importar com alguém, esquecendo naquele momento de si. Não é sobre você a atenção local, mas sim sobre o outro. E é claro, existe o momento da empatia consigo mesmo. Quando você é empático consigo mesmo, você começa a se olhar na essência, na sua essência, deixando de lado os seus próprios julgamentos, os seus pensamentos nebulosos. Quantas vezes nós temos pensamentos nebulosos no dia a dia? São muitas vezes. Quantas vezes a gente deixa esses pensamentos nebulosos nos guiar no dia a dia? Quantas horas por dia você deixa seus pensamentos nebulosos guiar você? Quantas horas do dia? Porque somando todas essas horas do dia, quantas horas no mês, quantas horas no ano, quanto tempo da sua vida você deixa os pensamentos nebulosos guiar você? Quando você tem empatia por você, você fica mais atento a esses pensamentos nebulosos. Você começa a trocá-los por uns pensamentos mais positivos. E se você tem mais positividade interna, você é capaz, porque isso é sobre capacidade, sobre exercício. O exercício de adquirir o equilíbrio. Não se nasce equilibrado, se nasce com capacidade de aprendizado para todas as coisas. Aprendizado para o equilíbrio, aprendizado para aprender. Empatia, que é a primeira ferramenta que eu estou trazendo para você ter equilíbrio na sua área profissional, em todas as áreas da sua vida. O quanto de empatia com você mesmo, o quanto de pensamentos positivos ou pensamentos nebulosos você está tendo no dia. Já não parou para pensar que esses pensamentos estão em equilíbrio ou os nebulosos estão maiores do que os positivos? E se os positivos estiverem maiores, está tudo bem? Sim, está tudo bem. Mas lembre-se que você só sabe que você tem positivo porque existe o negativo. Então, de vez em quando, nós temos que revisitar o nosso eu interno, ser empático com nós mesmos para aprender cada vez mais. Vamos para o próximo slide. Olha só, quando eu tenho empatia, quando eu me preocupo com o outro, quando eu quero saber se o outro entendeu, se o outro me ouviu, se eu tive a capacidade de ouvir o outro, eu estou falando de comunicação. Uma das maiores reclamações que eu escuto dos pacientes é: ninguém me escuta, ninguém me ouve.
Principalmente as mães, né? Ah, meu filho não me escuta, meu marido não me escuta, minha esposa, ela não entende o que eu falo. O maior, o maior dos problemas de todas as relações interpessoais entre as pessoas se chama comunicação. A sua comunicação está sendo assertiva? O quanto você está dizendo para alguém algo e aquela pessoa está entendendo? Será que a sua comunicação está sendo como este telefone sem fio? Aquela brincadeira de criança, né? Que você fala e o outro escuta. Como está chegando a sua comunicação? Com ruídos ou sem ruídos? Porque pode ser que a falta de equilíbrio no seu profissional e nas suas áreas da sua vida seja que a sua comunicação não esteja sendo assertiva. Porque se você está com falta de empatia, você não está ouvindo o que o outro precisa. Você não escuta o que o outro precisa, você age sobre as suas próprias ações, sobre as suas próprias verdades absolutas o tempo todo. Você, só você sabe das coisas. Já parou para pensar nisso? O quanto você está deixando de ouvir alguém da sua casa? O quanto você está tampando os seus ouvidos e não querendo que ninguém te e não querendo que você não quer ouvir ninguém. O quanto de você não é ouvido. Ouvido no sentido de ser um ouvido para escutar. O quanto de você está sendo escuta ou quanto de você está sendo só o que emite o som. Porque numa comunicação precisamos ter quem fala e quem escuta. Nós não podemos ser quem fala o tempo todo, nós temos que ser também quem escuta. O quanto de você, o quanto da sua comunicação tem sido com ruído, o quanto a sua comunicação está sendo falha, ora, o quanto de empatia está ausente na sua vida. Vamos refletir sobre isso. Quando você tem uma comunicação mais assertiva, uma comunicação clara, há uma conectividade com as pessoas. E é muito comum e fácil de saber como eu estou sendo interpretado. Não custa nada perguntar: você me entendeu? Ah, eu entendi. Você pode repetir para mim o que você entendeu? Gente, é tão simples isso. É menos de 1 minuto. Você pode repetir para mim o que você entendeu? Porque quando você escuta o outro sobre aquilo que você falou, você está sendo o quê? Empático com a outra pessoa. Você está se importando com o que ela realmente entendeu sobre a sua explicação. Olha, ele está me perguntando se eu entendi. Agora é minha vez de falar. Porque quando a pessoa vai falar e você percebe que ela não entendeu, então você está preocupado, você se ocupa com ela por um instante e vai explicar novamente o que você realmente gostaria de ter comunicado. Quando você toma esta atitude, você já faz uma virada de chave, já começa uma mudança no seu profissional. Você passa a ter equilíbrio nesse seu profissional e em todas as áreas da sua vida. Porque o paciente vai gostar tanto de você, você profissional da saúde, qualquer área, ele vai olhar para você e falar: nossa, ele me escuta. Sabe aquela história de: olha, fulano nem me ouviu, nem tocou em mim quando eu fui fazer uma consulta. E quando o paciente se sente acolhido, se sente ouvido, quando ele percebe a empatia que o profissional possui por ele, pronto, o seu profissional já começa a mudar a vibração do ambiente, aquela energia, você sente a satisfação no rosto do seu cliente, no rosto do seu paciente. Então, a empatia é sobre comunicação assertiva. E lembre-se,
para ter equilíbrio em sua profissão e em todas as áreas da sua vida, é necessário tirar do bolso essa ferramenta maravilhosa que é a empatia. É eu me importar realmente com o outro e ouvir o outro. Quando eu tenho empatia, eu não me importo com o que o outro vai dizer. Eu simplesmente me dou para outra pessoa sem se importar com o que ela vai achar de mim. É como escrever uma carta. Hoje não tem quase isso, mas eu trago essa foto para exemplificar. Quando a gente escreve uma carta, um bilhete para alguém, dizendo o quanto você se importa, o quanto você gosta dela, você simplesmente envia. Você não se importa com o que essa pessoa vai achar. Você simplesmente se importa com ela, você envia palavras positivas para essa pessoa. É como se você estivesse escrevendo realmente uma carta. Você coloca toda a importância que essa pessoa tem para você nesta carta. E quando ela recebe, quando você lê alguma coisa de positiva sobre você, nossa, aquilo deixa seu coração cheio de alegria. Você se sente preenchido, sabe? Quem já recebeu uma carta assim, bem legal, uma carta bonita, um bilhete dizendo: olha, eu me importo com você, você é uma pessoa especial. Isso enche o nosso ego, né? Isso nos alegra. Então, quando você trata o outro com essa profunda empatia, o outro, gente, vai se sentir preenchido, acolhido. Ele tem tanta gratidão por você que isso já vai fazendo com que o seu profissional já vai mudando. E quando você tem alegria dentro do seu profissional, você tem equilíbrio nas outras áreas da sua vida. Porque o seu profissional, quando você está bem lá no seu profissional, isso vai refletir em todas as outras áreas. Vai refletir no seu relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, vai refletir no relacionamento com os seus filhos, com os seus pais, com os familiares próximos, com os seus amigos. Você vai sentir prazer em estar perto de alguém. Porque quando você não tem empatia, você não quer estar perto de pessoas, você quer estar só. Você vai trabalhar irritado. Ai, mais uma pessoa que eu vou ter que atender. Eu não aguento mais. Não para de chegar, eu estou com raiva de ficar atendendo o tempo todo. Você pode até estar cansado no seu trabalho. Perdoe. Você pode estar até cansado no seu trabalho. Deixa eu tomar aqui um. Pode até estar cansado no seu trabalho e não ter e receber as pessoas bem. Você só está cansado. Mas ter cansaço e raiva e tratar com raiva as pessoas, e aí é falta de empatia. E quando você é assim, você também tem falta de empatia. Porque tudo que você extravasa para o outro é o que você tem dentro de você. Então, se você tem falta de empatia, falta não, vamos falar de ausência de empatia, você tem ausência de empatia consigo mesmo e aí não tem como ter equilíbrio na profissão e em todas as outras áreas da vida. Bom, vamos lá. Empatia, ainda falando de empatia, é sobre você extrair a sua essência. Qual a sua essência? Qual é a essência do outro? É se importar com a essência da outra pessoa. Quando a gente olha literalmente com o olhar não só dos olhos, mas com o olhar da alma, com o olhar do coração, com o olhar da emoção, nós temos profunda empatia. A empatia, para quem tem filho, é aquela sensação que de vez em quando você olha para o seu filho e você sente profundo amor. Você olha e você sente uma emoção caridosa, uma emoção de amor. Isso é empatia. É você poder exercer dentro de si a sua essência, buscando no outro também a essência dele.
Isto se chama empatia e é uma... Olha, eu vou falar para vocês 4 ferramentas, eu só estou na primeira. Se você usar só essa, você vai ver uma mudança literal na sua vida. Por que na sua vida? Porque você vai mudar a sua relação no seu trabalho. Você vai ouvir das pessoas muitas vezes, muito obrigada. Gratidão, é o que mais você vai ouvir. E quando você escuta esta frase, você se sente cheio, completo. Quando você dá completude para o outro, você tem completude em si. Só com essa ferramenta. Eu não precisava nem falar mais as outras, mas só com essa ferramenta você já vai ter um preenchimento, um equilíbrio no seu profissional e em todas as áreas da sua vida. Bom, vamos embora para a segunda ferramenta. A segunda ferramenta é o rapport. O rapport também é sobre conectividade. Também é sobre se importar com o outro. É sobre estar presente, é sobre estar ali, junto com quem você está lidando. Seja no seu trabalho, com os seus pacientes, seja com a sua família. Quando eu falo família, eu coloco mais essa questão de companheiro, companheira, esposo, esposa e os filhos, porque quando nós estamos neste relacionamento, quando a gente fala na nossa família, né, eu entendo que nesta etapa que nós estamos como profissional de saúde, a maioria das pessoas já tem uma família formada, mas também pode ser você que ainda não tem uma família constituída e ainda faz parte do contexto familiar, pai, mãe, irmãos. Então, o rapport também é sobre essa conectividade familiar dentro do ambiente que você tem e em todas as áreas da sua vida, inclui o rapport com você mesmo, o quanto de rapport você está tendo consigo. Mas o rapport, ele é um pouco além da empatia, porque o rapport, ele fala sobre a conectividade que você tem com o outro, a ponto de você sentir o que o outro está sentindo. Quando você tem uma conectividade profunda, é capaz de você sentir o que o outro sente, é uma ligação profunda. E às vezes você pode ser que você seja assim e não sabe que isso se chama rapport. Eu vou dar um exemplo meu. Eu sempre tive a capacidade de rapport. Sempre assim que eu digo que eu tomei consciência disso. Eu sempre me importei muito com as pessoas e eu percebia que algumas vezes eu ia para casa com uma certa tristeza, achando que essa tristeza era minha. Mas as pessoas que eu atendia, que estavam com problemas, às vezes elas estavam com problemas nas suas famílias, na sua relação familiar, então elas vinham com uma tristeza, uma emoção negativa. E eu me conectava tanto com aquela pessoa e eu chorava junto com ela. Pronto, achei. Quando você tem um rapport de uma conectividade grande, você é capaz de chorar junto com aquela pessoa, você sente exatamente o que ela está sentindo. Ou você sente aquela alegria profunda que aquela pessoa está sentindo. Ela é uma conectividade, é como se fosse é uma transferência de energia de uma pessoa para outra. Porque nós somos seres de energia, eu sempre falo, somos seres de energia pura. Por quê? Porque nós somos, boa parte do nosso corpo é água, e quando nós somos água, nós somos moléculas de água, e moléculas de água são prótons e elétrons, então nós somos energia. O rapport é essa troca de energia entre as pessoas. Quando você tem esta conectividade profunda, você tem um rapport. E nada mais poderoso e nada melhor do que ter o rapport no profissional. As pessoas vão te agradecer porque elas vão se sentir profundamente ouvidas, profundamente acolhidas.
Pode parecer que estou sendo repetitiva aqui, mas não é difícil, não é fácil exercitar essas ferramentas. É preciso, para ser fácil, é preciso lembrar delas em cada paciente que você atende. O exercício dessas ferramentas vai tornar fácil o uso delas, porque tudo é aprendizado. Lembra que eu falei? Ninguém nasce sabendo, a gente nasce com a capacidade de aprendizado. Então, o exercício, o treino, é um treinamento, igual qualquer atividade física, igual aprender a ler, a gente teve que treinar, aprender a ler, aprender a escrever. As ferramentas que eu trago aqui para vocês também são necessárias o treinamento. E quando você, olha só o que eu vou dizer agora, quando você tem um rapport consigo mesmo, quando você olha para você no espelho e você se conecta com você mesmo, o quanto de você está profundamente conectado com você mesmo, o quanto de você se permite olhar para suas sombras, o quanto de você se permite olhar para a sua luz, o quanto de você permite aceitar quem você realmente é, o quanto de você permite aceitar o quanto que você julga o outro e o quanto que você julga o outro é o quanto você é também. O quanto você está em rapport com você mesmo. Quando você tem esta consciência, você começa a olhar mais para o outro e o seu trabalho começa totalmente a ter esta virada de chave. Você começa a atrair mais pacientes para você dentro do seu consultório, dentro da sua clínica, porque as pessoas elas vão atrás de quem as escutam. Hoje as pessoas estão deixando de ouvir umas às outras. Por isso que essas ferramentas que eu trago para você aqui são poderosíssimas para você ter o equilíbrio no seu trabalho. E se você souber usar também dentro da sua casa, você vai ter equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Quais são as áreas da vida? Relacionamento, corpo físico, seu corpo, a área do físico, da atenção para você mesmo, a área da espiritualidade. Todas as áreas, elas estão interligadas, conectadas. O equilíbrio é isso. Eu tenho o positivo e o negativo e eles estão em equilíbrio. Quando eu reconheço que eu tenho este e que eu tenho este, eu entro em equilíbrio e o rapport nos auxilia a alcançar este equilíbrio, porque eu me conecto profundamente com o outro e comigo mesmo para ter uma maior percepção do outro e de mim mesmo, certo? De eu mesma, né? Vamos para o próximo slide. Quando eu me conecto profundamente com o outro, como o rapport, o outro ele vai se sentir acolhido, preenchido, ele vai se sentir confiante, ele vai ter uma confiança tão grande que vai se abrir para você. É aquela história de que o quanto eu me conecto com o outro, a ponto do outro ter segurança em contar as suas mazelas, em contar os seus problemas. Quantas pessoas escondem os problemas que elas têm? Quantas pessoas deixam de se abrir e ficam guardando mágoas e mágoas e sentimentos de tristeza por longas datas, porque não consegue ter harmonia e confiança em outra pessoa para poder se abrir. Mas quando esta pessoa encontra um profissional de saúde que sabe usar da empatia, sabe usar do rapport, quando este paciente encontra um profissional desse, ele não larga mais, ele quer estar sempre junto, ele quer estar junto daquela energia que deixa ele feliz, que deixa em harmonia, onde ele possa colocar os seus problemas e ali se sentir leve.
Quando você fala dos seus problemas, você está dizendo, está desabafando e automaticamente pode estar se sentindo leve porque outra pessoa está ouvindo. Na verdade, não é tanto sobre dizer, falar, falar, falar. Você se sente leve porque você encontrou uma pessoa que possa lhe ouvir. É quando você se sente acolhido. E quando você tem o rapport consigo mesmo, quando você tem o rapport com o outro, quando você se conecta profundamente, você se torna importante para outra pessoa e se sente preenchido. Automaticamente você fica mais harmonioso na sua vida. A palavra rapport tem origem francesa e significa relação. Então, rapport é esta relação de confiança e harmonia entre as pessoas. E eu trago aqui este conhecimento de rapport, de confiança e harmonia consigo mesmo. Você é uma pessoa, tem um rapport consigo mesmo para aceitar, para se entender. E eu tenho certeza que esta ferramenta vai lhe ajudar a ter o equilíbrio no profissional em todas as áreas da sua vida. Mais uma foto que nos mostra esta questão do rapport, que é esta conectividade. Então, esse quebra-cabeça, ele juntando um com o outro, é eu me importando com o outro, eu ouvindo o outro, eu me inteirando das coisas que o outro traz para mim. É eu estar realmente envolvido nas ações e na problemática do outro para auxiliar. E quando eu estou totalmente entregue, você começa a ter sucesso na sua área profissional, na sua área, em todas as áreas da sua vida, principalmente no seu relacionamento familiar, que é um dos maiores perrengues da nossa vida, é o relacionamento familiar, porque é onde nós realmente mostramos quem nós somos. Já parou para pensar isso? Por que o nosso perrengue é lá, maior é lá na nossa família? É porque lá nós nos mostramos quem realmente nós somos. Nós mostramos o lado luz e nós mostramos o lado sombra. Tem aquela frase que algumas pessoas falam que diz assim: minha mãe dizia que quem não te conhece não te compra. Então, quem é que nos conhece? É nós mesmos. Então, quando nós olhamos para nós e aceitamos as nossas diversidades, as nossas dificuldades, nós começamos a ter rapport e empatia por nós mesmos e aí nós melhoramos a nossa vibração, o nosso pensamento, nós mudamos de patamar. Lembra, nós mudamos de fase do jogo. Um jogo tem várias fases, então nós evoluímos um pouco mais, aprendemos um pouco mais, mudamos de patamar, de degrau na nossa vida. Quando temos essa conectividade, é como esta foto, mais uma vez. Essa menininha está cantando, a professora ou a mãe está segurando. Eu estou me importando. O que o outro precisa que eu faça para ele, para que ele possa evoluir melhor, para que ele possa ser mais produtivo. E quando eu me importo com o outro, eu estou profundamente em relação ao outro, importando com o outro. E a outra ferramenta? A outra ferramenta é o espelhamento. Nós já falamos de duas. E só com essas duas você já conseguirá, tenho certeza, mais equilíbrio no seu profissional em todas as áreas da sua vida, principalmente também com você. A terceira ferramenta que eu trago aqui é a ferramenta do espelhamento. Como assim, Mirella? É eu me olhar no espelho e ficar me olhando o tempo todo? Não. Eu trouxe essa imagem só para tomada de consciência do espelho. O que o espelho é? O espelho mostra exatamente todas as ações corporais que você está fazendo. O espelho mostra se você está, no caso da foto, com a mão no pescoço, no queixo. O espelho, quando você vai pentear o cabelo, ele mostra a sua ação de pentear o cabelo.
Então, essa ferramenta espelhamento diz sobre, vamos lá, próximo slide, um processo em que reproduzimos o comportamento, só que da outra pessoa. O espelhamento é você imitar, é quase que imitar a outra pessoa que está ao seu lado ou que está à sua frente. Perdão. Então vamos lá. Olha só nessa foto. Isso é um espelhamento. A garotinha menorzinha, né? Está com a mão no queixinho e a maior também coloca a mão no queixo, tenta imitar a sua perna. Então, quando eu promovo a ação do espelhamento, eu estou dizendo ao outro assim: eu estou com você, eu estou para você, eu estou aqui. E este espelhamento, ele quebra a rigidez. Quantas vezes você está conversando com alguém e aí nós temos a atitude de cruzar os braços. Então, quando eu cruzo os braços, eu ainda olho assim, né, meio por cima, eu estou dizendo, corporalmente falando, eu não estou interessado na sua conversa. Eu não quero saber de você, eu estou totalmente fechada para você. Mas quando eu promovo uma atitude semelhante ao que o outro está fazendo, de repente o outro fala demais e toda hora coloca a mão no cabelo. E de repente, comece a fazer este mesmo gesto. Inconscientemente, a pessoa vai perceber, ela vai sentir que ela está num ambiente seguro, que ela está com alguém que se preocupa com ela e que está ouvindo e que está atento ao que ela está falando. Lembra? Estar atento sobre o que o outro está falando diz mais uma vez sobre comunicação. Percebe que os nossos problemas totalmente giram o tempo todo sobre comunicação? E uma comunicação assertiva e clara faz com que você tenha sucesso no seu profissional e em todas as áreas da sua vida. Uma comunicação assertiva, uma comunicação que você diz, olha, nem precisa dizer com palavras, os seus gestos, o seu tom de voz diz sobre que você está ali presente para aquela pessoa. Olha aqui, mais uma foto mostrando aqui sobre o espelhamento, né? É claro que é uma foto aí da mamãe e uma filha, talvez, mostrando aí a escovação dos dentes. E na família, no cuidado dos filhos, o quanto de espelhamento eu posso fazer com meu filho para eu mostrar para ele que eu estou ali com ele. Aquele momento do meu filho, minha filha, vamos escovar os dentes, né? Quantas mães não trazem a dificuldade de iniciar a escovação dentária? O quanto vamos aqui fazer determinada coisa juntos, ou você ouvir o seu filho e a sua filha e você imitar o jeito que ele está sentado. Então, significa que você está totalmente atenta, porque quando você imita o outro, os seus olhos estão prestando atenção nas ações, nos comportamentos, no tom de voz, e aí este espelhamento vai fazer uma mensagem inconsciente ao outro que você realmente está prestando atenção, você realmente está interessado na comunicação que eu quero lhe trazer. Bom, aqui na próxima. Opa. Vamos aqui. E a quarta ferramenta que eu trago para você é a âncora. Âncora é aquela peça, essa peça que você está vendo aí no vídeo, que os navios colocam para ficar parados em algum lugar. Isso. Eles precisam de uma âncora para ficar onde estão. E você precisa de uma âncora para quê? Muitas pessoas precisam de uma âncora para que elas sempre lembram que tem que pensar positivamente. Por exemplo, um anel pode significar uma âncora para você, pode ser uma âncora para você.
Ele pode ter é quando você coloca um significado sobre algo, sobre um objeto. Então, quando você enxerga aquele anel, você lembra sempre de ter determinada coisa que você estabeleceu. Uma âncora pode ser qualquer objeto, pode ser até mesmo uma frase, um livro, qualquer coisa, sempre para você se lembrar de algo que você precisa entrar em ação. E com isso, você vai ter sucesso, vai ter equilíbrio no seu profissional em todas as áreas da vida. Porque você começa a treinar. Lembra que eu falei que é treinamento? Quando você tem uma âncora, eu preciso estar lembrando algo positivo todos os dias, porque eu estou com o meu pensamento sempre para baixo, a minha estima não está legal. Pronto, então eu coloco um objeto como uma âncora para eu sempre que eu olhar ou sempre que eu tocar, eu tenha uma frase com um pensamento positivo. Então, isto é uma âncora, é fazer você lembrar o tempo todo em uma tomada de ação. Quando eu tomo a minha ação, eu entro em movimento e este movimento promove um outro movimento, promove aprendizado, promove uma evolução de pensamentos. Então, a âncora é basicamente isso. E você pode usar a âncora com vários objetos. Eu trouxe aqui uma foto para exemplificar, né? A âncora pode ser um versículo, pode ser a página de um livro, pode ser uma frase que você coloca grudadinha lá no vidro do carro, pode ser uma fita com alguma frase. Então, todas as vezes que você olhar aquele objeto, você vai se lembrar de algo que você se propôs a fazer. Por exemplo, todas as vezes que eu entrar no carro, eu olho uma frase, então eu lembro que eu hoje serei mais empático com as pessoas. Então você começa a ter este pensamento e esta decisão de tomada de ação para que você possa ser mais empático com os outros. Então, automaticamente você já começa a buscar e a ter o equilíbrio no seu profissional, e aí isso vai refletir em todas as áreas da sua vida, profissional, relações, o você mesmo, em todas as áreas espiritual, em todas as áreas da sua vida você vai ter essa melhora quando você coloca uma âncora para a positividade. Bom, mas nem sempre uma âncora ela traz algo positivo. Uma âncora também pode ser negativo, né? Se um estímulo tiver como resultado uma emoção ou uma lembrança negativa. Como assim, Mirella? Me explica aí. Por exemplo, uma pessoa que está passando por uma situação difícil e essa pessoa está no velório, por exemplo, alguém da família faleceu, que história trágica, né? Mas eu acho que é essa forma mais fácil de exemplificar sobre uma âncora negativa. E aí você pensa que aquela pessoa está precisando de acolhimento, precisando de apoio, e várias pessoas chegam até essa pessoa e elas querem acolher e quer falar algo e ter uma frase de apoio e vão bater no ombro da pessoa, né? Olha, meus pêsames. Imagina, várias pessoas, meus pêsames. E ali, cada pouco vem um e bate de novo. E de novo. Pronto, vamos supor que passaram aí 3 anos, 5 anos. E aí a pessoa não entende por que quando alguém bate no seu ombro, ele é envolvido por uma sensação de tristeza ou alguma coisa ruim e passa o dia se sentindo não muito bem. Então é nesta questão, é quando um estímulo, qualquer coisa, teve um resultado, uma emoção. Então é uma âncora, uma ação, está relacionado a uma emoção negativa que teve anteriormente. Quando isso acontece, esta âncora é negativa. E como fazer para resolver? É necessário uma outra âncora, uma outra emoção positiva sobre esta negativa. Então, âncoras são para ações positivas,
mas lembrando que no nosso subconsciente pode ser que tenhamos âncoras negativas em nossa vida, mas que ainda nós não tivemos uma tomada de consciência sobre isso. E quando a gente tem essa tomada de consciência, é aí que entra o autoconhecimento. Quando eu tenho essa tomada de consciência, eu vou passar a ter equilíbrio no meu profissional e em todas as áreas da vida. Então, resumindo, as 4 ferramentas poderosas que eu trouxe para você ter equilíbrio na sua profissão e em todas as áreas da vida são a empatia, que é o se importar com o outro, o rapport, capacidade de me conectar a ponto de sentir o que o outro está sentindo, espelhamento, é sobre eu estar presente, olhar para o outro, tomando até as mesmas ações que o outro. É como se eu fosse um espelho dele, dizendo: ei, eu estou aqui com você, eu estou te ouvindo, eu estou totalmente aberto para uma comunicação assertiva. E a âncora é mais uma ferramenta para você estimular mais os seus pensamentos para coisas positivas e para as coisas boas. Lembre-se, é você que comanda você mesmo. E para você ter equilíbrio no seu profissional, em todas as áreas da sua vida, é necessário um grande treinamento. Gente, gratidão por você estar aqui, por você ter ficado comigo até este momento. Se você gostou deste vídeo, por favor, dê um like ali na mãozinha, tá bom? E se você achar que vai fazer um super sentido para você e que você achou super importante e que vai fazer sentido para alguém que você conheça, aproveita e compartilha para que esta pessoa possa receber este conteúdo e esta tomada de consciência sobre todas essas ferramentas que nós podemos ter em nossa vida para uma vida mais próspera e bela, claro, com equilíbrio no profissional e em todas as áreas da nossa vida. Não é mesmo você, profissional da saúde? Gratidão mais uma vez, um grande abraço.